Eu entendo que a IA, ela é tão boa quanto o que a gente fizer dela. A IA pode sim impulsionar e muito as causas sociais e ambientais. Queria falar para vocês sobre um projeto que é um grande queridinho meu, chama-se Previsia, e eu recebi a proposta no dia 17 de março de 2020, que foi o dia que a OMS decretou pandemia. Então eu estava assim, triste e feliz, porque eu estava vindo trabalhar numa empresa super bacana, um desafio muito legal, mas com uma pandemia pela frente. E na minha entrevista com o meu chefe, ele começou a contar o que a Microsoft fazia, que a Microsoft também estava investindo em inteligência artificial. E aí eu perguntei para ele, eu falei, Jorge, ele chama Jorge, mas a inteligência artificial, assim, serve para quê? Né? Assim, foi uma pergunta honesta, eu realmente sabia zero de inteligência artificial. Você serve para muitas coisas, modela dados, dá para fazer previsões. Eu falei, previsões? Eu falei, dá para fazer previsão de desmatamento? Ele falou, eu acho que dá. E na época eu estava muito envolvida com o tema de desmatamento, porque não sei se vocês lembram do caso dos brigadistas que foram presos na Amazônia por tentar apagar o fogo, mas enfim, foram acusados de tacar fogo. Enfim, o presidente da brigada de incêndio lá de Altar do Chão é meu amigo pessoal, eu voei para lá na época para ajudar toda a situação, então tinha sido algo muito forte, assim, que tinha me marcado muito pessoalmente, né, na minha vida pessoal. E eu fiquei pensando, será que a gente consegue prever que áreas são essas que estão sob risco de desmatamento? Porque eles sabiam que a área lá que foi queimada ia ser queimada. Eu pensei, como é que a gente pode tornar isso uma informação pública? Como é que a gente pode trazer isso, né, para as autoridades responsáveis pela prevenção ao desmatamento? E aí eu comecei a justamente ficar perguntando, né? Depois que eu entrei na Microsoft, eu comecei a contar essa ideia para todo mundo. Você conhece alguém que está trabalhando com inteligência artificial para desmatamento? Você conhece alguém? Até que alguém me falou do Amazon. O Amazon é uma ONG com sede no Pará, em Belém, que trabalha com uma série de causas ali na região. Uma delas é lidar com dados e alerta de desmatamento. Eles têm o SAD, que é o Sistema de Alerta de Desmatamento. Então, todo mês eles mandam um relatório para quem quer receber o relatório, se inscreve lá, e eles mandam um relatório falando, olha, desmatou aqui, desmatou ali, desmatou ali. E o Carlos Souza, que se tornou meu amigo, um pesquisador-chefe do Amazon, ele tinha feito um paper, ele tinha feito essa pesquisa e tinha feito um paper de um algoritmo que podia detectar desmatamento futuro. E aí fiquei muito interessada porque, né, como a gente sabe bem, os dados de desmatamento da Amazônia são muito alarmantes. E a gente está chegando muito perto de um ponto onde a gente não tem mais muita volta, né? Um ponto de desertificação e de um impacto muito grande no resto do país, porque a Amazônia é responsável muito pelas chuvas que a gente tem aqui no Centro-Oeste, no Sudeste, né? Por toda essa umidade que a gente tem e que é tão importante para a nossa agricultura, né? Para a vida. Mas, infelizmente, a gente vê, né, os dados de desmatamento, eles crescem muito. E a gente também sabe que não tem muito a ver com desenvolvimento econômico. Então, aqui você tem um gráfico onde a produção de riqueza na Amazônia cresce enquanto o desmatamento diminui. Então, é possível, sim, desenvolver a região amazônica sem desmatar. Com esse meu sonho, eu conheci o Carlos, mas ele falava assim, poxa, mas eu vou precisar de uns 500 cientistas, trabalhando por mais ou menos uns 6 meses para aplicar esse meu algoritmo na Amazônia inteira. E aí, o que a gente fez aqui na Microsoft? A gente tinha um programa que chama AI for Earth, e esse programa, ele dava justamente nuvem e tecnologia para causas ambientais. Então, a gente conseguiu colocar todas as imagens da Amazônia pelo Planetary Compute. A gente conseguiu colocar todas as imagens da Amazônia inteira, que é tipo metade da Europa, dentro da nuvem.
E aí a gente processou essas imagens, que eu já vou explicar exatamente como, para gerar mapas e dados de como seria o desmatamento depois de 1 ano. O que a gente conseguiu fazer? Uma inteligência artificial que lia estradas ilegais. E por que é importante estradas ilegais? Vai estar se perguntando o que estrada ilegal tem a ver com desmatamento. As estradas ilegais, na verdade, elas têm uma sobreposição de 85% com as áreas de desmatamento. Então, o que se percebeu? Se percebeu que a primeira coisa que se faz quando se quer desmatar uma área, você tem que chegar nessa área. E desmatar, gente, não é tão fácil. Não é simples, é caro, precisa de equipamento, precisa chegar lá na área. Não é qualquer fogueirinha que vai desmatar uma área grande. Então, você tem que realmente ter acesso àquela área de uma maneira ampla. Então, primeiro você abre a estrada e aí depois você faz o desmatamento lá para o que quer que seja que você quer fazer de atividade legal. O satélite tira a foto e lê. Ah, aqui é verde, 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 e aqui tem uma minhoquinha marrom. É uma estrada. A gente ensinou o algoritmo a ler aquela pequena estrada ali e entender que antes ela não existia, agora ela existe. Então, quer dizer que ela surgiu. Se ela surgiu, quer dizer que tem alguém interessado aí nessa área, né? Esse algoritmo que a gente criou era uma mistura entre o reconhecimento de imagem das estradas ilegais com dados socioeconômicos. Então, analisando os dados passados, eles conseguiram entender como os dados socioeconômicos e de ocupação territorial se relacionam com o desmatamento e combinaram esses dois algoritmos. O algoritmo estatístico de dados socioeconômicos versus desmatamento passado com o algoritmo de reconhecimento de imagem para entender as estradas ilegais. E com isso, voilá, temos a Previsia. Ali em cima tem um mapa de calor. Quanto mais vermelho, maior a chance de desmatamento. Quanto mais rosinha, menor a chance. E que áreas que não tem mapa de calor é porque não tem muito risco de desmatamento. Só uma área com bastante zoom. Então aqui você vê risco super alto, risco um pouquinho mais baixo, não tem tanto risco. Isso aqui já é provavelmente uma terra indígena, é amarela terra indígena. Eu quero chegar um pouco na parte de engajamento de usuários. Porque prever o desmatamento que vai acontecer é legal, mas assim, é legal se alguém fizer alguma coisa a respeito. Senão, fica tudo do mesmo jeito, né? E aí, o que a gente conseguiu fazer junto com o Amazon? Engajar diversos atores que podem ter alguma atuação naquele tema. E o primeiro ator foi o Ministério Público do Estado do Pará, que é o estado com maior taxa de desmatamento, que é o estado com maior risco de desmatamento futuro também. A partir do momento que a gente envia, por exemplo, para os órgãos responsáveis, olha, vai desmatar aqui, o Ministério Público pode ir lá e reclamar, olha, você está sabendo. O que você fez com a informação que você recebeu de que tem uma zona XPTO que está com risco de desmatamento? Então, o Ministério Público ele começou a agir desta forma, né? Então, tentando fazer um reforço de que os órgãos responsáveis cumprissem, de fato, o seu papel de monitoramento e prevenção. E foi muito interessante porque o primeiro relatório que a gente soltou foi em janeiro de 2022, se não me engano, que era um relatório para 2022. Quando acabou 2022, a gente conseguiu ver o quê? O que foi desmatado em 2022. Será que o que a gente falou era verdade? Né? Será que bateu a informação? E sim, bateu. 85% das áreas que a gente considerou com alto risco no nosso mapa foram desmatadas. E aí, com isso, a gente conseguiu ter ainda mais força naquilo que a gente estava dizendo. Então, em 2023, a gente já teve uma legitimidade muito maior para falar aquilo que a gente estava falando, que ia acontecer durante aquele ano. E agora, 2024, também. E aqui é um exemplo de um plano de ação, por exemplo, que foi desenhado com o Ministério Público do Pará, foi desenhado bem específico para eles, para as necessidades deles, para enfim, a realidade ali que existe no Pará em termos de desmatamento, em termos de instituições que estão ligadas ao tema. O desmatamento ainda é um problema grande para o Brasil,
maior do que deveria ser. Mas temos hoje, pelo menos, dados e estamos utilizando a inteligência artificial para algo que seria caro e demorado. A gente roda esse algoritmo hoje em dia em uma semana. Uma semana roda várias vezes, né? Uma semana para rodar com ajustes. Com 2 cientistas. E a gente, para fazer isso sem nuvem, sem inteligência artificial, o Amazon dizia que eram 500 cientistas que iriam manualmente processar cada uma das imagens, e isso demoraria 6 meses para cobrir a Amazônia inteira. Imagina o que hoje não pode ser feito, o que hoje a ONG de vocês não tem recursos para fazer. Que ONG consegue pagar 500 cientistas por 6 meses? Então, eu convido vocês a fazer essa reflexão. O que é que hoje vocês não conseguem fazer que, de repente, com inteligência artificial, vocês conseguiriam? Muito obrigada!